Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, declara aberta a sessão. Inicialmente, dou as boas-vindas à nossa secretária, que vai substituir a doutora Conceição nas férias, doutora Leonora. Seja bem-vinda, com a sua competência de sempre. Obrigada. Nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Que o advogado está presente. Que número que eu adiar? Então, é o segundo do extra pauta, é o processo 2307-2013, doutor Marco Antônio Oliveira Freitas, relator, doutor Sebastião. Qual que é o número? Qual que é o número? É o segundo da extra pauta, é o 2307. É Thaís Neres de Almeida e Raia Drogazil S.A. É do PJE? Doutor Sebastião é o relator e, quando puder, pode anunciar sua proposta de Mas voto. não está na hora do PJE ainda, não? Não é 9h30? Não é 9h33? 9h30, doutor Sebastião? Não, esse é um adiado. O adiado pode ser... Esse é o adiado, é o 2307-2013-107. Pois é, mas é do PJE? Não, é processo impresso físico. Ah, tá. Sim. Vai, interessante. Não me falaram que tinha chegado, não. Está aqui impresso, Sebastião, se você quiser. Achei. Thaís e Droga Raia, é isso? Sim. Parece que o doutor Sebastião já anunciou a proposta de voto, não foi? Ou não? Eu não estou lembrando o motivo que ele foi adiado, senhor presidente. Presidente, fui eu que pedi o adiamento, porque eu estava viajando. Então foi isso. Então foi isso. Tá certo. Então vamos à proposta de voto do relator. Senhor presidente, é o recurso de Thaís Neres de Almeida e Raia Drogazil. Agora que eu me lembrei do caso. Eu estava participando do CONAT, né? A minha proposta de voto, senhor presidente, é a seguinte. Eu estou propondo aqui observar o requerimento da ré em contra-razões de direcionamento da intimação do advogado Hélio Pinto Ribeiro e também estou conhecendo o recurso no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a ré a pagar a autora horas extras superiores à 8h44 semanal, além de 1 hora extra por dia de trabalho relativo ao intervalo intra-jornada, bem como 15 minutos extras por dia trabalhado nos termos do artigo 384 da CLT, com os reflexos. Autorizado a dedução das parcelas pagas ao mesmo título, observados os demais parâmetros da fundamentação, bem como para determinar a retificação da carteira da autora para constar baixa em 16 de dezembro de 2012, 48 horas após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada na fase de execução. Estou invertendo os ônus da sucumbência, arbitrando a condenação ao valor de R$ 30.000, com custa de R$ 600 pela ré. É a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pela reclamante? Pelo reclamante, excelência. Pela reclamante. O provimento é parcial, então o senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente, excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa turma pelo deferimento aí do adiamento da sessão. Eu gostaria aqui, presidente, do elastecimento do voto do eminente relator no que tange a 2 tópicos. No pedido das férias dobradas, uma vez que a reclamada não apresentou os comprovantes de pagamentos de depósito na conta da reclamante, uma vez que nos próprios recibos de férias, nos comunicados de férias, lá afirmam que deveria ser depositado na conta no banco Unibanco, na agência 501, e ela não trouxe aos autos, não comprovou. E quando comprovou, ela comprovou o fracionamento do pagamento das férias. Diante disso, a gente pede o pagamento de forma dobrada dos períodos de férias de 2007 a 2012. E, da mesma forma, excelência, a gente pede aqui o elastecimento do voto do eminente relator no que tange
ao pedido do adicional de insalubridade, sendo que esse pedido restou comprovado através do laudo pericial, onde o próprio perito deixou claro. O laudo pericial foi taxativo ao definir que as atividades da reclamante não seria possível de ser consideradas como insalubres à luz do anexo 14. Desta forma, entendemos que deve ser deferido o adicional de insalubridade. É o que se espera, presidente. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, indo direto aos 2 pontos. O primeiro, quanto às férias dobradas, o próprio reclamante, reclamando recurso, diz assim: ainda que gozadas na época própria, o empregador interrompeu frequentemente o gozo das mesmas. Essa interrupção não teve prova convincente. E os comprovantes, eu estou mencionando aqui a ficha financeira, o recolhimento, os valores, estou esmiuçando no voto, então estou mantendo a decisão de origem. E quanto à insalubridade, ela está pretendendo a insalubridade por aplicar a injeção. Ela era gerente da loja, ela própria disse que quando era demandada aplicar injeções 5 a 6 vezes por mês, alegação dela. E depois que passou a gerente, isso com a gerente adjunta, depois como gerente 1 a 2 vezes por mês. Não houve prova convincente, e se o fez foi muito esporadicamente, então estou entendendo correta a decisão de origem e, portanto, mantenho a proposta de voto. Eu sou o revisor, estou acompanhando Vossa Excelência no tópico das férias, e aqui também no adicional de insalubridade, o laudo constou os riscos de contaminação durante a aplicação das injeções eram praticamente inexistentes, tendo em vista os clientes que demandavam esse serviço serem pessoas do público geralmente ígidos e a natureza dos medicamentos. Então, o perito afastou completamente, estou de acordo com Vossa Excelência. Eu aqui só peço vênia, tem uma pequena divergência em relação às horas extras. Eu mantinha a sentença porque ele era gerente setorial. Então, como gerente setorial, agora com essa nova redação do inciso 2, artigo 62, inciso 1 ou 2, artigo 62 CLT, eu negava provimento nas horas extras e também no intervalo entre a jornada, exatamente por essa razão. Terceira votante, a desembargadora Maristela Iris. Tem uma pequena divergência na categorização das parcelas que eu estou... Isso eu estou acolhendo. Ah, tá. Então, eu estou de acordo com o restante. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o revisor nas horas extras e no intervalo entre a jornada. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. O primeiro da lista de sustentação oral é o 13 da pauta física. Falará doutor Marcos Henrique Silvério pelo recorrente, relator doutor Jales. Pois não. Eu sou o relator, são 2 recursos, eu vou diretamente à conclusão. Conheço de ambos os recursos ordinários, nego o provimento, já adaptando o voto ao entendimento da dota maioria da turma. É minha proposta de voto. Passo a palavra ao ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, desembargadores que compõem essa coluna da turma, ilustre representante do Ministério Público. Falo aqui pelo reclamado e, diante da proposta de voto, vou me concentrar em apenas um tópico, que é do recurso do reclamado, que diz respeito à jornada. Nesse ponto, destaco inicialmente o fundamento que foi utilizado pela sentença, folha 138, para a fixação de toda a jornada relativa a esse caso. Diz a Sua Excelência, juíza de primeira instância: ainda que não seja digno de credibilidade o depoimento da testemunha da autora, o fato é que o reclamado não comprova que contasse com um número de empregados inferior a 10, por ocasião em que se desenvolveu o contrato de trabalho do reclamante. Embora juridicamente adequado o fundamento, trata-se de um argumento, uma questão de fato e um fundamento de direito surpresa para as partes, uma vez que não foi, em momento algum, alegado pela autora, pela reclamante, o excesso, as horas extras, sejam horas extras sobre a jornada ou intervalares, com base nesse fundamento. Esse fundamento aconteceu, a primeira vez que ele ocorreu foi na sentença, sem que desse a oportunidade para o reclamado, para o réu, poder comprovar
poder se manifestar, poder ser ouvido e poder influenciar de forma real nessa situação fictícia que foi invocada com base nesse fundamento. Surpreendido com essa questão, o reclamado juntou no recurso ordinário, colacionou com o recurso ordinário, no bojo do recurso ordinário, as RAIs de todos os anos que dizem respeito à reclamação trabalhista, de 2010 a 2015. Em 2010, tinha 5 empregados, 2011, 4 empregados, 2012, 2 empregados, 13, 3, 2014, 3, 2015, 3. Ou seja, ele gostaria apenas de uma decisão efetivamente real, justa. Valendo ressaltar ainda que a prova oral foi completamente afastada pela douta julgadora de primeira instância por considerar que a testemunha mentiu e veio a fixar, com base numa realidade fictícia, uma jornada extremamente grave para um sitiante pequeno, como é o caso do reclamante. Fixou 13 horas por dia, de segunda a domingo, com um argumento que, se lhe desse a oportunidade de se manifestar a respeito, a oportunidade prévia, buscando a verdade real, ele teria desconstituído esse fundamento. No meu entender, com todo respeito, violou-se data máxima velha o princípio do contraditório. Princípio esse que tem assento constitucional, mas que já vem sendo aplicado, inclusive por essa colenda turma, em decisão recente, no recurso ordinário da primeira vara do trabalho de Nova Lima, em que foi relator Sua Excelência o desembargador Sebastião, o processo 1386/2004, em que, invocando normas do novo CPC, inclusive, e também a norma constitucional matriz, converteu o julgamento em diligência, considerando a necessidade de complementação probatória, exatamente porque o fundamento utilizado surpreendeu a parte. Tornou-se o processo do trabalho numa questão fictícia, ao invés de se buscar realmente o que ocorreu de fato. Peço vênia para ler essa ementa desse recurso que eu citei aqui da tribuna, que diz o seguinte: conversão do julgamento em diligência, necessidade de complementação probatória. O julgamento do apelo pode ser, de ofício, convertido em diligência para resguardo do princípio da ampla defesa e contraditório. Artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Em atenção à não surpresa das partes, quanto a argumento a respeito do qual não se tenha dado a elas oportunidade para se manifestar. Artigo 10º do CPC 2015. Bem como para a necessária produção probatória complementar, artigos 370, 932.1, 938, parágrafo 3º do CPC 2015, fecha aspas. Destaco ainda, além de todos esses artigos do Código de Processo Civil novo que foram citados nesse voto, a resolução 213 do TST, que instituiu a Instrução Normativa número 39, no seu artigo 4º, dizendo que aplicam-se ao processo de trabalho as normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10º. E no parágrafo 1º, que diz que decisão surpresa, entende-se por decisão surpresa que no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma das ambas as partes. Jamais foi colocada essa questão como objeto da litis contestácio. Nunca foi defendido hora extra com base em questão fictícia de se tem 10 ou menos de 10 empregados, num sítio que sabidamente tinha 3, 4, 5 empregados. Então, peço vênia ainda para destacar o enunciado 108 do Fórum Permanente Processualistas Civis, que diz o seguinte: no processo do trabalho não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida e oportunizada a produção da prova, bem como não se pode decidir com base em causa de pedir ou fundamento de fato ou de direito a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes e a produção de prova, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. Portanto, Excelência, o que se pede é simplesmente que se decida de forma justa com base na realidade verdadeira.
e não que se busque aplicar princípios que são válidos, eu sei que são simulados, etc., mas que não se aplicam no caso. Não haverá prejuízo para as partes à busca da verdade real. Por isso que eu peço que seja anulada a sentença, oportunizada às partes a manifestação sobre esse fundamento de surpresa e permitida as juntadas de documentos necessários à comprovação do número mínimo de empregados. Muito obrigado. Perdão. Inicialmente, essa matéria alegada da tribuna não pode ser acolhida, data vênia, porque, uma vez vindicadas as horas extras, o reclamado poderia ter anexado à contestação a Relação Anual de Informações Social, a RAIS, que ele juntou agora no recurso ordinário. Mas no recurso ordinário nós temos o impedimento da súmula 8, colente TST, então, nesse caso, não podemos aceitar essa juntada. Ela é extemporânea, não houve surpresa, porque a matéria compreendia todas essas nuances. Agora, em relação à fixação do horário, eu estou ressalvando meu entendimento aqui, a reclamante trabalhava como ordenhadeira e, normalmente, esse serviço é feito 2 vezes por dia, mas com intervalo maior. Então, eu arbitrava uma jornada menor. Estou fazendo uma ressalva do meu fundamento aqui, mas, normalmente, a egrégia turma acolhe a sentença. Então, eu estou mantendo por essa razão. Quanto ao número de empregados, existe prova testemunhal, embora não seja uma prova que afaste todas as dúvidas, a única testemunha da reclamante, folha 132 versos, informou que trabalhava no sítio aproximadamente umas 12 pessoas. Então, essa prova, no caso, pode ser acolhida. Essa é a minha proposta de voto, com essa minha ressalva. Colho o voto da revisora, desembargadora Maristela Iris. Gente, eu estou acompanhando, dei uma olhada aqui na jornada fixada na sentença. Realmente, no meio rural, a jornada fixada parece estar excessiva. Então, eu estou acompanhando o senhor no seu entendimento originário para reduzir a jornada fixada. Perfeito. Então, eu estou propondo aqui, né, diminuir a jornada para 5 às 16 horas, mas com 2 horas de intervalo, porque o trabalho da ordenhadeira normalmente não é feito de maneira contínua. Então, essa é a minha proposta, foi nesse sentido. Daria 11 horas com 2, 9 e 1 hora por dia. Vossa Excelência está de acordo. Doutor Rodrigo, terceiro votante. De acordo, senhor. Então, nós vamos dar provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para diminuir a jornada arbitrada para a média de 5 às 16 horas, de segunda-feira a domingo, mas com 2 horas de intervalo entre a jornada. Então, eu faço essa modificação e negar provimento ao recurso da reclamante. Eu faço essa modificação, mantido o valor da causa, porque ainda é compatível. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia. Bom dia, doutor. Adaptar, então. Pode terminar. Próximo. É o 14 da pauta, terceiro da lista de sustentação oral. Falará o doutor Antônio Carlos Ivo Metzger, pelo agravado. Relator, doutor Jales. 14. 14. Da pauta, Banco Santander Brasil S.A. e Manuel Augusto Nogueira. Sou relator e a minha proposta de voto é conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas de 44,26 pelo executado. O ilustre procurador fala pelo reclamado? Pelo reclamante, Excelência. Eu estou negando provimento ao agravo do banco. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Tem divergência? Não. Eu pergunto se o senhor aguardaria... Sim, eu aguardo. Se houver divergência, eu devolvo a palavra. O senhor devolve o prazo, né? Doutora Maristela é a segunda votante.
Estou de acordo com o voto do relator. Terceiro votando, doutor Rodrigo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como Excelência, foi anunciado anteriormente. se me permite, Pois não? primeiramente, bom dia. Bom dia. Em nome do senhor, cumprimento todos os demais presentes aqui da sessão. Apenas, Excelência, sobre um requerimento que foi feito pelo reclamante, de folhas 1602, onde tem um despacho aqui, onde nós requeremos um pedido de liberação do valor em controverso, porque a excelentíssima juíza de primeiro grau, inexplicavelmente, sendo a execução definitiva, tendo cálculos do banco, do banco reclamado nos autos, foi requerida a liberação do incontroverso, frise-se novamente numa execução definitiva, e, infelizmente, a douta juíza estada a liberar o incontroverso, ela se negou, houve um pedido de reconsideração, ela se negou de novo. Então, o reclamante, humildemente, vem a esse tribunal pedir a liberação do incontroverso, que é um direito líquido e certo dele, Excelência. Doutor, essa matéria não consta desse agravo de petição. O senhor formulou um requerimento à parte. Um requerimento à parte. Para o relator. Para o relator. Que dia que o senhor protocolizou? O senhor tem... Esse protocolo, Excelência, foi feito exatamente no dia... Inclusive, parece que há um despacho de Vossa Excelência aqui. Foi no dia 24/8. Esse requerimento já deve ter sido despachado. E agora, com o julgamento do agravo, o processo vai ser devolvido de imediato à vara, então acho que aí não vai ter mais problema, não. Vai resolver o problema. Porque aqui, inclusive, tem um despacho, não sei se de Vossa Excelência, dizendo, aguarde o julgamento do recurso. Exatamente, deve ser isso, porque estava muito em cima do julgamento. Então, de qualquer maneira, qualquer coisa o senhor pode requerer, eu torno a despachar. Ok, muito obrigado. Bom dia. Doutor, próximo. É o 19 da pauta, o quarto da lista de sustentação oral. Falará a doutora Sueli Teixeira Pimenta de Almeida, pelo primeiro recorrente. Relatora, a doutora Maristela. Então, no 19 da pauta, doutora Maristela, relatora, e vai anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao apelo do réu e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a pagar auxílio-refeição nos termos da cláusula 14 da CCT 2013-2014, durante os 15 primeiros dias do afastamento do reclamante, sexta alimentação e 13ª sexta alimentação, observados os limites das cláusulas 15ª e 16ª da CCT 2013-2014, complementação do auxílio-doença previdenciário, prevista na cláusula 28ª da CCT 2013-2014, observados os parâmetros, limites e valores ali previstos. Determinar ao reclamado a reinclusão imediata do reclamante e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições anteriores, no prazo de 5 dias a contar da publicação dessa decisão, sob pena de multa diária de R$100. O referido benefício deverá ser assegurado durante todo o período de suspensão contratual. Para fins de cumprimento do disposto do artigo 832 da CLT, declara natureza salarial a complementação prevista na cláusula 28ª da CCT 2013-2014. Inverta os 11 sucumbências, custa pelo reclamado, hipótese R$600, calculado sobre 30 mil, valor arbitrário da condenação nessa instância. Essa é a minha proposta de conclusão. A ilustre advogada fala pelo reclamante? Pelo reclamante, Excelência. O provimento é parcial, o eminente relator está dando provimento para acrescentar a condenação o auxílio-doença, sexta alimentação, complementação do auxílio-doença e determinar a reinclusão do reclamante e seus dependentes no plano de saúde. Vossa Senhoria, então, tem a palavra. Aqui, na verdade, o que eu sustento aqui a título, com relação à reintegração do recorrente aos quadros de funcionários, após a cessação do benefício previdenciário, Excelência, na medida que ele está afastado até fevereiro de 2017. Com relação a essa questão, gostaria que se manifestasse a ilustre relatora, Excelência. Doutora, a senhora pode fazer então, sua sustentação, porque, no caso aqui, essa parte do recurso não foi provida, não é isso, doutora Maristela? Não foi essa provida. parte não foi provida, então a senhora pode fazer a sustentação. Na verdade, o requerimento de reintegração do reclamante se baseia em uma cláusula da Convenção Coletiva do ano de 2013 e 2014, a linha C da cláusula 26ª, que fala que quando
o trabalhador resta afastado por mais de 180 dias, caberá ao empregador, na volta do afastamento previdenciário, a estabilidade de 60 dias. Então, o recurso foi feito também com relação a isso. E, então, após o cumprimento aí do afastamento pela perícia, né, do INSS, é a garantia estabelecida na convenção que ele seja reintegrado. Diante desse fato, é necessário que essa turma se manifeste sobre o direito à reintegração do bancário. Peço vênia para que seja analisado o requerimento. Pois não. Recursal. Com a palavra, eminente relatora. Pois não, senhor presidente. O reclamante, no curso do aviso prévio, ele adoeceu, foi afastado pelo INSS por doença comum. Foi determinado nos autos a realização de uma perícia médica, tendo o perito concluído que, embora acometido de escoliose e espondilolistese, essas moléstias não incapacitaram o trabalho. O perito, inclusive, acha que ele não está incapaz, apesar de afastado pelo INSS. E afastou completamente o nexo causal e concausal. Então, por conta dessa doença, alegada doença de natureza ocupacional, ele não tem direito à reintegração. Com relação à cláusula coletiva invocada, a cláusula 26ª, ela dispõe: gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo de justa causa para demissão. Letra C. Doença, por 60 dias após ter recebido alta médica, quem por doença tenha ficado afastado do trabalho por tempo igual ou superior a 6 meses contínuos. Ocorre que eu entendo que no ato, esses 60 dias, teria que estar concluídos, no ato da dispensa. E no ato da dispensa, ele nem estava afastado. Ele foi afastado no início do curso do aviso prévio. Então, ele não implementou o tempo necessário para a estabilidade provisória convencional. E, por conta disso, eu estou negando a reintegração, mas estou determinando a suspensão do contrato até a alta médica. E a dispensa gerará efeitos no dia subsequente à alta médica, quando o banco poderá dispensar. Sim, excelência. Só para... É questão de Matéria de interpretação fato, da cláusula. É matéria de fato, doutor? Excelência, porque, na verdade, o aviso prévio indenizado, ele integra o contrato de trabalho, na forma da OJ 82. Essa é matéria de direito. Doutora Maristela, quer acrescentar alguma coisa? Não, a leitura que eu estou fazendo da cláusula, ela fala: gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo de justa causa para demissão. Aqueles afastados por doença, por 60 dias. Só que, quando ele foi dispensado, ele não tinha 60 dias de afastamento. A cláusula é meio... Ela não está muito clara, mas eu acho que essas cláusulas benéficas têm que ser interpretadas de forma restritiva. Doutor Rodrigo é o segundo votante, revisor. Eu estou de acordo, senhor. Doutor Rodrigo de ator. Terceiro votante, doutor Sebastião. Senhor presidente, eu também estou de acordo por algumas razões. Primeiro, que quando foi dispensado, era possível fazer a dispensa. Então, não caberia aplicar. E depois é o seguinte: não poderíamos, ainda que assim fosse, dar uma cláusula condicional, porque a pessoa, quando se afasta, ele pode aposentar por invalidez, pode recuperar ou pode até falecer. Então, eu não posso determinar uma reintegração de um ato futuro, que eu não sei qual será o desfecho. E aqui não tem estabilidade ocupacional, é uma doença comum. Então, o desfecho dado pela reclamante, pela relatora, está de acordo com a súmula 371 do TST, que projeta os efeitos para após. A cláusula fala alta médica, eu até discordo da terminologia, porque o INSS não dá alta médica, o INSS cessa benefício. Então, mas mesmo assim, fazendo a interpretação, adequando-se, eu acho que o desfecho está adequado com essa súmula, que vai produzir efeitos depois, enquanto estiver suspenso, goza do direito ao plano de saúde. Estou de acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica Presidente, proclamado. eu vou acolher esse acréscimo, doutor Sebastião. Pensa, não pode ser condicionada, né? Não se pode prever o período de afastamento. É questão de fundamento. De fundamento, eu vou acrescentar. Então, Vossa Excelência. Eu agradeço. Bom dia, doutora. Próximo. Agora nós temos sustentações no PJE, já está no horário, né? Então podemos... Vamos só terminar esse
Ah, não, não. No PJE? No processo impresso. Então, agora vamos ao PJE, que já estamos no horário, 9h32. A secretária pode fazer o pregão? Na sessão de 9h30, tem um adiado, que o advogado encontra-se presente, é o processo 10.385. Então, na É o sessão 22. de 9h30, relator desembargador Sebastião Geraldo. Ah, sim. Que não é o processo? É o 22, a pauta de 22 9h30, é o adiado Isso. da semana passada, 22 e já houve da pauta. sustentação. Jusileide Via Varejo. Né? Doutora Maristela requereu vista desse processo. É um caso singular. Eu já até anunciei meu voto e mantenho. 2, não é isso? Já estou abrindo aqui. Ele está na tela. Já. Vossa Excelência tinha anunciado. Eu já tinha votado também? Não, o senhor não vota. Ah, Desculpa, sim. Doutor Jales tem uma divergência. eu já tinha votado, né? Eu tinha uma divergência. Ah, sim. Afastada desde 2009, reclamante propôs a ação para voltar ao trabalho, receber mais nada, providência. A empregadora não poderia forçar sua volta. Aquele caso do INSS que ficou na dúvida, não é isso? Então, a doutora Maristela ficou em dúvida e pediu vista do processo. Então, doutora Maristela, com a palavra. Eu tive muita dúvida, mas um dos fundamentos que mais me impressionaram foi a manutenção do plano de saúde e a questão da reclamante sempre estar lá frequentando a empresa, indo no serviço médico. E eu achei que o desarte que o doutor Sebastião deu foi até melhor do que a sentença, considerando que a reclamante tinha sido dispensada por justa causa. Então, teria de analisar se a justa causa é legítima ou não. E estou acompanhando o senhor relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Senhor presidente, eu não estive aqui na semana passada. Poderia só, por favor, ler a conclusão do voto? Perfeitamente, doutor. Pois não. Você quer que eu Doutor leia? Sebastião, pois não? Senhor presidente, a proposta, o voto que agora se tornará acórdão, eu estou conhecendo de ambos os apelos, no mérito, dando parcial provimento ao recurso da reclamada para converter a reintegração em dispensa sem justa causa, condenando a reclamada a retificar a carteira de trabalho da reclamante, sob pena de multa diária, a contar do trânsito em julgado, devendo ser anotada como data de término do contrato, a da publicação do presente acordo, devendo pagar fundo de garantia crescido da multa de 40% e aviso prévio indenizado. E B, também provimento ao recurso da empresa para limitar a manutenção do plano de saúde até 30 dias após a comunicação inequívoca da reclamante, na forma do parágrafo 1 do artigo 10 da Resolução 279/211 da agência ANS. E ainda, dando parcial provimento ao apelo da reclamante para condenar a reclamada a pagar a reclamante salários de 19 de março de 2011 a 7 de novembro de 2011 e de 10 de dezembro de 2011 até a data da dispensa por justa causa, que foi convertida em dispensa imotivada, ainda pagar a gratificação natalina, férias acrescidas de 1/3, fundo de garantia, 2011 a 2016, conforme os limites do pedido, deduzido na petição inicial. E ainda a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000. Estou declarando aqui as parcelas de natureza indenizatórias. A proposta que virou acordo. Tá. Só uma questão de fato, Excelência. Pois não, doutor. Com relação à reintegração, nada foi modificado, né? Ela foi reintegrada. Foi convertida em dispensa sem justa causa. Sem justa Sem causa. justa causa. Tá. Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Próximo é o 12 da pauta. Doutor Sebastião, relator. Processo 10.681, 18 de 2015.
Inscrito o doutor Flávio Ribeiro da Costa pelo recorrente. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frutal, Usina Frutal de Açúcar e Álcool, etc. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, inicialmente eu quero registrar que eu recebi aqui um pedido para tentativa de conciliação e eu acolho quando vem pedido conjunto. Trabalhadores de Frutal. Unilateral, a parte teve todas as oportunidades de fazê-lo antes. Se vier pedido conjunto, eu encaminharia. Não é o caso aqui. E a questão aqui é mais de direito. E nessa situação, minha proposta de voto, até para adiantar o fecho, eu estou entendendo, conforme precedentes do TST e também desta turma, que em situações como essa, em que se discute qual é o sindicato legítimo da região, eu estou entendendo que forma-se um litisconsórcio necessário e eu estou propondo dar provimento, tendo em conta o disposto no artigo 115 do Código de Processo Civil, declarar nula a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para fins de cumprimento do parágrafo 115 e prosseguimento da ação, com prolação de nova sentença, conforme se entender de direito. Eu estou entendendo que, nessa situação, forma-se um litisconsórcio e é necessário chamar o sindicato que está recebendo, inclusive, as contribuições, para verificar quais dos dois sindicatos é o legítimo para representar os trabalhadores desta região. Então, estou anulando, determinando que retorne para que seja chamado a integrar ali de esse sindicato, formar um litisconsórcio se necessário e aí, então, decidir de vez a controvérsia, como nós já julgamos casos anteriores aqui nessa mesma turma. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre advogado fala pelo sindicato? Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frutal, recorrente. Como o eminente relator está dando provimento para anular a sentença e devolver para prosseguimento, o senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Aguardo. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. O terceiro votante, doutora Maristela. Também, até para evitar a decisão contraditória, né? Estou de acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Uma questão de ordem. Eu fiz o pedido da designação da mediação. E quando eu fiz o primeiro pedido, o processo estava em vias de ser enviados para o segundo grau. Entre as partes já existe um acordo pré-estabelecido, mas é uma ação civil coletiva, prescinde da participação do Ministério Público. Foi por isso que a gente não anexou nos autos, tendo a necessidade de participação do Ministério Público do Trabalho. Agora, como a sentença foi anulada e o processo vai voltar à vara de origem, lá o senhor pode fazer qualquer requerimento ou até fazer a composição amigável, que será melhor ainda se ocorrer. Sim, grato. Próximo. O próximo é o quarto da pauta. O advogado que se inscreveu agora, antes do início da sessão, doutor Denis Sampaio de Bessa, fala pelo recorrente. Dessa pauta? Quarto da pauta. Quarto da pauta. Qual pauta? Da mesma pauta. Lilian Dias Santos e Grande Minas Comércio Veículos Limitado. A Lilian. É o 10.180.08. Ah, sim. Esse que eu recebi o... Ah, sim. Senhor presidente, aqui é Lilian dos Santos e Grande Minas, não é isso? Exatamente. O advogado está presente? Presente. Doutor Denis Sampaio de Bessa. Doutor Denis Sampaio está presente? Vamos chamar outro? Então, vamos aguardar enquanto o ilustre advogado volta. Vamos chamar outro, então. Então, passaríamos para a sessão de 9h33. Doutor Jales, relator. Então, vamos à sessão de 9h33. Processo número? Processo 19, a doutora Mariana Brandão, que se inscreveu antes da sessão, antes do início da sessão. Processo 19. Processo 10.654. Está abrindo aqui. 10.654-09-2016. É Gabriel Oliveira Lourenço da Silva, Caixa Econômica Federal. Minutinho só, doutora, que está abrindo a tela aqui. Aquele caso... do TST que são interessantes.
Na verdade, recorrente é a Caixa Econômica, não é isso? Isso, excelência. Recorrente à Caixa Econômica. É aquele caso dos concursos, parece que agora tem um IUJ, né? Então, nesse caso, nós não vamos poder julgar, porque foi acolhido um requerimento de processamento de uma ação de uniformização de jurisprudência, então esse processo tem que ser sobrestado. Então, ele vai ser sobrestado até o julgamento dessa IUJ. A ilustre advogada já fica ciente que ele está sobrestado até o julgamento. Está ótimo, excelência. Bom dia, obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo é o 27 da pauta. Dessa mesma pauta. A mesma pauta, só o advogado vai assistir, o recorrente está presente para assistir o julgamento. 27 da pauta, Rodolatina Logística. 11.658.89, não é isso? É 5889. 11.658.89. Rodolatina Logística Limitada, BR Log Logística, Intercimento Brasil S.A. e Paulo Martins Neto. O voto é longo. Eu vou diretamente à conclusão. Pelos fundamentos acima, conheço dos 4 recursos ordinários, rejeito as preliminares de carência de ação e de inépcia e no mérito. Ressalvo meu entendimento do provimento parcial apelo da primeira reclamada nos termos da fundamentação para 1. Arbitrar a jornada média do obreiro das 6 às 20 horas, com 2h30 de intervalo entre a jornada, segunda a sexta-feira, deferindo as horas extras que se apurarem em liquidação de sentença com os mesmos reflexos e adicional indicado na respeitável sentença. Limitar a condenação das horas de espera, carga e descarga a 8 horas por semana. 3. Limitar a condenação da dobra dos feriados a metade dos feriados nacionais ocorridos no período contratual. E 4. Excluir os reflexos dos feriados. Ao apelo do reclamante, também dou provimento parcial para 1. Determinar que não pode ser aplicada a súmula 340 do coleno TST no cálculo das horas extras deferidas pelo descumprimento do intervalo interjornadas, artigo 66 CLT. E 2. Deferir a indenização do lanche arbitrada em R$ 6,00 por dia de serviço, devendo ser observada a vigência dos instrumentos coletivos que assegura a mencionada parcela. E 3. Determinar que é devida uma multa por cláusula violada e por instrumento coletivo, como se apurar em liquidação. Aos apelos da segunda e terceira reclamadas, nego provimento, ressalvando em parte meu entendimento aqui. Para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza indenizatória das parcelas acrescentadas à condenação, mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. Me parece que não vai haver sustentação oral só para assistir, não é isso? Só para assistir o julgamento. Doutora Maristela é a segunda votante. Em relação aos feriados, que eu mantinha a sentença, porque foram deferidos somente em relação ao período não acobertado por controle de ponto. Aí eu não reduziria para 50%. Mantinha a sentença. Então, Vossa Excelência mantinha os feriados no período que não tiver controle de ponto. Essa é uma divergência parcial, doutora Maristela. Colho o voto, terceiro votando, doutor Rodrigo. A senhora acompanha o relator. Doutor Rodrigo acompanha o relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do relator, vencida em parte a desembargadora Maristela quanto aos feriados. O resultado fica proclamado. Bom, sugiro agora passarmos para a sessão de 9h44, que tem uma sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. Falará a doutora Roberta Parreira Santana, no número 4 da pauta de 9h44. Número 4 da pauta do doutor Rodrigo. É o 10.208, né? Processo 10.208/31/2014, Dixon da Vitória Santos, são os recorrentes Dixon da Vitória Santos e Cocal Cereais, recorridos os mesmos. Com a palavra o eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. Só um momento, doutor. Pois não. Gostaria de saber se o link já está ok aí pelo nosso colega. Sim, eu estou ouvindo. Ok. A ilustre advogada está ouvindo. Então, o eminente relator vai anunciar a sua proposta de voto.
presidente. Eu estou conhecendo os recursos ordinários e, no mérito, eu dou parcial provimento ao apelo obreiro para reconhecer a validade do termo de conciliação ID EDC 8204, página 1, e determinar a compensação do montante devido ao final da liquidação com o valor de R$ 2.350, já comprovadamente pago ao obreiro, e nego provimento ao recurso ordinário manejado pela empresa. Mantenho o valor da condenação, pois ainda compatível. É a minha proposta de voto, senhor. A ilustre advogada fala pela reclamada. Pela reclamada, Cocal. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Cumprimento aos ilustres desembargadores, presidente, representante do Ministério Público e demais colegas presentes. Bom dia. Trata-se aqui de uma reclamação trabalhista de motorista carreteiro que trabalhou em período anterior à vigência da Lei 12.619 e em período posterior. Cumpre aqui destacar que no período anterior à vigência da lei existia uma convenção coletiva que, além de estabelecer a impossibilidade do controle de jornada e a exceção do artigo 62, existia também a expressa proibição de que o empregador fizesse qualquer ingerência na jornada de trabalho do motorista. Isso significa, excelências, que se a empresa não obedecesse à norma coletiva que a proibia de fazer o controle de jornada, ela estaria sujeita a sofrer uma ação de cumprimento. Tal detalhe que existe na convenção coletiva aqui de Uberlândia não tem sido observado. O que se vê é apenas a previsão da exceção do artigo 62, mas em momento algum tem sido observada a questão de existir uma proibição expressa de controle de jornada. Ora, excelências, a empresa estava proibida de fazer o controle por força de convenção coletiva e por exigência dos motoristas que queriam preservar sua liberdade de direção e de tempo de jornada, e agora é obrigada a pagar pelas horas que foi proibida de controlar. Isso significa que os motoristas estão se beneficiando de sua própria torpeza. Quando se trata de negociação coletiva, a igualdade entre as partes. Não dá para falar aqui em hipossuficiência. Então, essa reclamada pede que esse ponto seja revisto para afastar da condenação o período anterior à lei, prevalecendo o que foi pactuado pelas partes em convenção coletiva, até mesmo porque, logo em seguida, o sindicato procurou também por essa empresa, propondo um acordo coletivo para pagamento de 40 horas presumidas. É evidente que não foi a empresa quem procurou pelo sindicato para assumir uma nova obrigação, mas o sindicato, percebendo que eventualmente existiam horas extras, combinou esse pagamento de 40 horas presumidas, que sempre foi honrado pela empresa. Então, o que se pede é que seja observado o acordo coletivo que foi feito e afaste da condenação o período anterior à lei. Para o período posterior à lei, a condenação fixou uma jornada absurda. Entendeu que o motorista permanecia diariamente 10 horas de tempo de direção, totalizando 14 horas e 23 minutos à disposição. Além disso, fixou em 32 horas de espera, 1 hora de adicional noturno, mais 1 hora a título de intervalo interjornada. E, além disso, acresceu a jornada mais 48 horas de espera. Essa jornada fixada contraria a prova documental e também a prova testemunhal. Trata-se aqui, excelência, de um raciocínio lógico, de matemática. Se a prova oral ou depoimento do próprio reclamante, ele admite qual era a rota que ele fazia, Rondonópolis, Sorriso, Santos e retorno a Uberlândia, olhando no Google Maps, a gente observa que ele percorria a cada giro, a cada viagem, 4.141 quilômetros. Ele admite em seu depoimento que a velocidade média era de 55 quilômetros, o que pode ser comprovado também pelos discos de tacógrafo. Então, a prova oral fala em 55 quilômetros
e a prova documental também. E aí basta um raciocínio lógico. Se ele trabalhar 26 dias no mês, percorrendo uma média de 8 a 10 mil quilômetros, a uma velocidade média de 55, 60 quilômetros por hora, ele percorria em média 318 quilômetros por dia. Ele não gastava mais do que 5 horas e meia, 6 horas de direção. E é o que mostra os discos de tacógrafo. Em um dia ou outro, o disco de tacógrafo mostra o tempo de direção superior a 8 horas, superior a 10 horas. Mas na maioria dos discos, mostra tempo de direção inferior a 5 horas. Muitos em branco, com pequenas movimentações, que são os chamados tempos de espera. A empresa transporta grãos e esses grãos normalmente são carregados em fazendas. O tempo de espera é longo. O motorista dirige das 6 da manhã a meio-dia, chega no ponto de descarga ou de carga e sabe que vai carregar ou descarregar só no dia seguinte. Ele permanece em espera. O caminhão está estacionado e ele inicia descanso. Nesse dia que ele vai descarregar só no dia seguinte, não tem justificativa para ter hora extra. Os motoristas não fazem horas extras todos os dias, muito menos 14 horas por dia. Então, entende essa reclamada que a jornada fixada é extremamente excessiva. Hoje, nos dias de hoje, tendo a empresa já passado por alguns anos aí de controle de jornada, evoluído para papeleta manual e depois da papeleta já evoluído para o controle eletrônico dessa jornada, o que se vê aqui na primeira instância agora é a improcedência total dos pedidos, mesmo de reclamações trabalhistas de contemporâneos ao reclamante. Por quê? Porque o que se percebe é que as horas extras pagas neste período em que era paga 40 horas presumidas eram mais do que suficientes. Foram essas as duas últimas sentenças proferidas, inclusive uma sentença disponibilizada ontem, improcedência total de contemporâneo do reclamante por entender que as 40 horas presumidas eram mais do que suficientes. Qual o raciocínio feito? O da análise da prova documental associada à prova oral produzida pelo próprio reclamante e suas testemunhas. Qual a rota estabelecida? Qual a quilometragem rodada por mês? Quantos dias trabalhados? Qual a velocidade média do caminhão? Jamais se chega às 14 horas fixadas nessa sentença. Quanto tempo ainda essa empresa vai ser obrigada a pagar por horas extras que esses motoristas jamais fizeram? Até que essa nova documentação consistente chegue até o tribunal, para o tribunal verificar a quantidade, o abuso dessas condenações? Quanto valor está sendo gasto? Quantos empregos estão deixando de ter? Quantas demissões a empresa está fazendo para conseguir pagar essas condenações absurdas de prestação de serviço que jamais recebeu? A título de exemplo, a liquidação dessa decisão dá ao motorista mais de R$7.000 por mês trabalhado, além dos 4 que ele já recebeu. Recentemente, excelências, vimos circular nas redes sociais um vídeo de um deputado que criticou a Justiça do Trabalho, essa instituição que tem o papel de fazer a busca, de buscar a verdade real nos processos. E ele mencionou que a Justiça do Trabalho em breve será considerado o maior empregador do Brasil. Infelizmente, decisões como esta me fazem desanimar da profissão. Porque realmente, qual é o empregador no Brasil que paga um motorista carreteiro empregado R$10.000 por mês trabalhado? A condenação obriga a empresa, excelências, a devolver muito mais do que o lucro líquido que esse caminhão gerou durante toda a contratualidade. É por isso que eu insisto que reflitam sobre a prova documental, sobre a prova oral produzida. É um raciocínio matemático. O tempo de direção é a principal atividade do motorista. Se os discos mostram, em média, que o tempo de direção não ultrapassa 5 horas diárias, significa que sobra tempo suficiente para as cargas, descargas, tempo de espera.
E existe também na convenção coletiva a possibilidade da compensação de hora. É evidente que se um dia ele extrapola, se ele trabalha 12, 13 horas, no dia seguinte o disco revela que está em branco, ele está aguardando. Não tem motivo para se fazer hora extra num dia que ele está parado, estacionado, aguardando carregar ou descarregar. Essas eram as minhas considerações. Peço que Vossas Excelências reflitam sobre essa decisão, sobre o impacto social que essas decisões têm causado e que dê provimento ao recurso, ao menos para reduzir a jornada fixada. Chega de jornadas presumidas. Doutora, o seu tempo acabou, a senhora podia concluir, por favor? Sim, Excelência, eram as minhas considerações. Muito obrigada. Foi não. O eminente relator. Presidente, a questão realmente é tormentosa, dá para ver a sustentação oral, a dificuldade que, né, muitas empresas estão passando, a Justiça do Trabalho compreende essas dificuldades, mas é uma situação já pré-criada e já enfrentada há muitos anos pela Justiça do Trabalho. A dificuldade que é a fixação, né, presumir essa jornada de trabalho diante da prova oral e também diante da fragilidade dos controles de ponto efetivos e muitos controles de jornada pouco efetivos, para falar a verdade, que eram os autotraques, tacógrafos, etc. E, nesse caso aqui, exatamente, não entendo que não é possível se dar validade à norma jurídica que pura e simplesmente dizia que o motorista não tinha direito a controles de jornada, porque realizava trabalho externo, porque entendo que essa situação de controle de jornada é um direito indisponível do empregado. Então, essa norma coletiva foi dezenas e centenas de vezes nesse tribunal desacolhida essa alegação de que essa norma coletiva tivesse validade. Passando, então, à questão tormentosa dos controles frágeis de jornada do motorista de caminhão, verifiquei, nesse caso, que a prova oral mostrou-se coerente com os pedidos da inicial e o juiz não teve outra saída que não fixar uma jornada com base nessa média da prova oral, que eu entendi aqui na minha proposta de voto que é uma jornada nem tão anormal. No caso aqui, o julgador de primeiro grau fixou a jornada desse motorista carreteiro em 12 horas de trabalho diário e mais 4 horas de espera. Eu entendi razoável diante de outros julgamentos que eu já fiz e que também já participei nesse tribunal e também em primeiro grau. Então, peço vênia com essas breves considerações para manter minha proposta de voto. Não. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, nós aqui na turma sempre estamos atentos a essas jornadas quando se manifestam fora da realidade. E a questão do carreteiro realmente sempre foi uma preocupação, tanto que veio a lei, e agora o controle é obrigatório. Fiquei contente de saber que foram julgados improcedentes, porque tem um controle, porque esse é o desejo. A justiça não está aqui para auxiliar ou punir exageradamente, fora da realidade, qualquer um. Nós temos que julgar pelos elementos que vêm nos autos. Nesse caso aqui, houve uma farta colheita de prova. O relator está até transcrevendo todos os depoimentos colhidos. E aqui também eu percebi que o tempo de direção era 10 horas e meia, que não chega a ser um tempo desproporcional, além do tempo de espera. E a lei agora, inclusive, determinou que o tempo de espera, o pagamento é feito com 30% do valor do salário, nem chega a ser nem o valor da hora, né? O valor é mais reduzido. Então, as questões estão se ajustando para a realidade. Além do que foi determinado aqui o intervalo de 2 horas e meia, junto com a realidade dos casos. Nós não temos aceitado aqui quando coloca um intervalo muito curto, de uma jornada mais extensa. Então, nessa situação, pelos elementos aqui dispostos,
e as provas colhidas, que não foi por mero arbitramento, tem base colhida da prova, e que eu estou também acompanhando o eminente relator. Eu sou o terceiro votante. A sustentação oral me chamou a atenção para uma situação aqui que nós até acolhemos antes, porque antes havia, na base territorial de Uberlândia, havia aquela convenção coletiva que arbitrava as horas extras em 40 horas para o motorista mensais. Fizesse ou não fizesse as horas extras, ele recebia essas 40 horas. E nesse período, como eu sempre acolho as convenções coletivas, nesse período eu concordo com a ilustre advogada que seria o caso de afastar, nesse período, as horas extras, porque ele já recebeu, inclusive, essas 40 horas extras. Indago do eminente relator se ele acolhe nesse ponto, ou se mantém a sentença. Eu peço vênia para manter a sentença, porque eu entendo que essa questão das jornadas de trabalho, ela tem que ser, é uma questão fática, e não pode ser veiculada em normas coletivas, data máxima vênia, de fixar uma jornada, pré-estabelecer já a jornada extraordinária do empregado. Eu peço vênia para negar a validade dessa norma coletiva. O desembargador Sebastião Geraldo também acompanha o relator nesse ponto? Eu até, por um fundamento um pouco diverso, até acolho quando a inteira liberdade, mas as provas aqui indicadas demonstram que a empresa monitorava, tinha, até hoje, por questão estratégica de segurança, esse horário. Então, essa liberdade não é como prega a convenção. Por isso que estou acompanhando o relator. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente, e o terceiro votante vai ficar vencido em parte em relação às horas extras, Esse é o resultado, fica proclamado. Pela ordem, presidente. Foi não, doutora? Fazendo uso do provimento deste tribunal, eu vou requerer a juntada do voto vencido. O voto vencido, doutor, é esse que foi mencionado agora. Não existe juntada de voto vencido, a não ser quando quem faz a divergência entende que é necessário. No caso, é uma matéria muito conhecida, então o voto vencido é esse que Vossa Senhoria ouviu, é só em relação às horas extras, porque no período em que havia convenção coletiva, eu acolhi nos termos do inciso 26, artigo 7 da Constituição Federal. Próximo. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Pode continuar, porque nós temos outras sustentações orais, não temos? O advogado aqui. O que estava... que tinha... Pois não, podemos chamar, Voltando à sessão de 9h30, o relator doutor Sebastião. Registra a presença do doutor Denis Sampaio de Bessa, inscrito para sustentação oral pela recorrente, no 4 da pauta. Então, 4 da pauta, doutor Sebastião Geraldo. Quando Sua Excelência tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Doutor Denis Sampaio de Bessa. Estou abrindo aqui. Esse é o 10.180? Minutinho só, doutor. O relator vai anunciar a proposta de voto. Eu tenho que voltar lá para a minha sessão, senhor presidente. Esse é o 10.180. Eu tenho outras sustentações. Né? Esperando abrir ali. De todo modo, eu tenho impresso. Assim, já abriu. É o caso da Lilian dos Santos e Grande Minas Comércio de Veículos, né? Isso. E memorial ontem e a visita do advogado para entregar o memorial. E a minha proposta de voto, nesse caso, senhor presidente, eu estou propondo conhecer do recurso da reclamante, dar parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das repercussões dos valores extrafolha pagos a reclamante a título de gueltas, sobre férias mais 1/3, 13º, fundo de garantia mais multa de 40%, no importe mensal de R$500, com exceção dos meses em que os extratos cartões Excard e GEMAC foram anexados ao processo, importes nesse caso observando os valores consignados na referida documentação,
até o limite de 500. E 2, condenar também ao pagamento adicional de horas extras no percentual de 50%, a autora era comissionista pura, né? Incidente sobre as horas trabalhadas após a 8ª diária ou 44ª semanal, em relação às referidas datas em que houve ausência de registro. Sumiu do mapa aqui. Já estava aqui. Caiu aqui também. Caiu? Eu voto escrito. Voltou, doutor Sebastião. Voltou? Voltou. Mas agora eu vou pegar o sistema mais moderno de acesso. O velho confiável papel. Papel. Inventado pelos egípcios, o papiro, quer dizer, tem alguns milênios de segurança. Então, o 2, pagamento adicional de horas extras no percentual de 50%, incidentes sobre as horas trabalhadas após a 8ª diária ou 44ª semanal, a que for mais benéfica, reclamante, em relação às referidas datas em que houve ausência de registro em decorrência dos códigos problema no ponto ou sem cadastro, devendo observar as seguintes jornadas de trabalho declinadas inicial, conforme se porá em fase de liquidação. De segunda a sexta, de 9 às 19, sábado das 9 às 16, com os reflexos que eu estou mencionando. E 3, condenar também ao pagamento adicional extraordinário percentual de 100% sobre as horas laboradas aos domingos e que não for objeto de compensação, bem como seus reflexos sobre o fundo de garantia mais a multa de 40%, observada ainda os parâmetros da fundamentação. E 4, condenar também ao pagamento como extra de 15 minutos por dia em que o autor elaborou em sobrejornada, pela supressão do intervalo do 384, com os reflexos. E depois estou declarando a correção monetária na natureza das parcelas e questões envolvendo a inversão do ônus da sucumbência, fixando a condenação e valor das custas. É a minha proposta de voto. A proposta do relator, como foi anunciado, é de dar provimento, acrescentando essas parcelas da condenação, e como provimento é parcial, o ilustre advogado tem a palavra. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, senhores desembargadores, colegas aqui presentes, serventuários, muito bom dia. A proposta de voto atende parcialmente ao pleito da reclamante. Eu só queria ressaltar um ponto, que é a questão um dos pedidos feitos, uma omissão injustificada de parte do salário da reclamada ao argumento do cálculo de um suposto redutor sobre o valor que ela recebia a título de comissões sobre vendas de veículos. Explico. A reclamante era vendedora de veículos numa concessionária e, dependendo da quantidade de veículos que ela vendia, era aplicado sobre o total das suas comissões, são comissões relativamente elevadas, dado o valor dos bens em negociação, um redutor, né, um percentual que era chamado internamente na empresa de redutor, e esse percentual era apresentado em uma planilha no momento em que ela assinava o recibo de pagamento de salário, apresentava-se uma memória de cálculo das comissões, juntamente com esse redutor, que não foi pactuado no contrato de trabalho, um redutor aplicado unilateralmente pela empresa, e esse redutor diminuía o salário dela, segundo depoimentos testemunhais constantes na ata de audiência, entre 10% a 30%. Né? A reclamante teve acesso a planilhas, uma foto de computador, que ela foi a única forma que ela conseguiu, na sua hipossuficiência, comprovar a existência desses redutores, que estão acostados nos autos sobre os IDs 2B, FB 152 e 39C6A77. Então, somente sobre esse ponto, a parte requer aos excelentíssimos senhores desembargadores a análise desse particular para deferir o pagamento ou melhor, a devolução desses percentuais de 10% a 30% indevidamente aplicados a título de redutor. É o que se requer. Obrigado. Bueno, eminente relator. Senhor presidente,
Eu vou me limitar, então, ao ponto abordado. Se houver outras considerações, eu farei, que o voto é longo, o processo é minucioso. No tema do redutor, eu estou mantendo a sentença porque eu verifiquei o depoimento da testemunha Karina e ela disse que não sabe dizer o que era redutor e nem sabe explicar. A reclamante, quando prestou depoimento como outro processo, também deixou a questão muito vaga, que não tinha 2 contra-cheque, não sabe o que é redutor, que suas comissões eram pagas com diferença, que nunca fez o cálculo para saber qual o percentual consistia a diferença. Então, eu acho que é um redutor imaginário sem uma prova contundente. Acolhi vários pedidos do recurso, mas esse ficou muito abstrato, para lhe conferir uma certeza que pudesse levar ao acolhimento. E quando ela fala, nunca fez o cálculo para saber como, se ela era o principal interessado, se todo mês recebia, lógico que isso não coincide com o que ordinariamente acontece. Então, eu entendi que a decisão, nesse ponto, está justa e estou mantendo. Eu sou o segundo votante. Nesse ponto, Vossa Excelência, inclusive, consta do voto. A reclamante juntou 2 fotos de um monitor de computador, constando uma planilha sem qualquer referência à reclamante ou à própria autora. Nos IDs que foram citados da tribuna 2B, FB 152, 39, C6 a 7. E, no segundo, a reclamada negou em sua defesa a aplicação do propalado redutor no cálculo das comissões, impugnando ainda o teor das planilhas anexadas. E, como Vossa Excelência disse, não houve prova. Então, nesse ponto, estou inteiramente de acordo. Agora, eu tenho uma pequena divergência com Vossa Excelência em relação ao arbitramento das horas extras no período que faltam os cartões. Como são poucas vezes, eu aqui, ao invés de dar a jornada que consta da inicial, eu calculava essas horas extras pela média apurada nos cartões de ponto, porque aí não vai haver prejuízo nem para uma parte nem para outra. Então, eu tenho essa pequena divergência, eu apurava as horas extras no período sem cartão de ponto pela média dos próprios cartões. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Pois não, senhor presidente. Eu acuso o recebimento memorial, a visita do advogado ao gabinete, e o ponto que ele mais focou foi essa questão do redutor. Mas, como bem apontado nos fundamentos da proposta de voto do seu relator, a própria reclamante, quando ouvida como testemunha devidamente compromissada, ela não soube informar nem que era redutor. Então, se ela não soube informar em relação àquela colega que ela estava ao processo de uma colega, eu acho que ela não pode vir a juízo reclamar esse redutor. Com relação às horas extras, eu estou acompanhando o revisor, porque a reclamante, ela confirmou a veracidade dos controles de ponto. E a ausência de marcação as ausências são pontuais, alguns dias que não há marcação. Então, se fosse um período muito longo, eu realmente aplico 338, eu colheria a jornada indicada na inicial. Mas nesse caso específico, em que foi confirmada a veracidade dos cartões de ponto, eu estou acompanhando o senhor revisor para aplicar a média. Eu também havia esquecido de falar, eu também recebi o memorial, que foi lido com a devida atenção. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, prevaleceu o voto do eminente relator, salvo no ponto de arbitramento das horas extras, que será feito com base na média dos cartões de ponto. É o resultado que fica proclamado, e o eminente relator faz a adaptação. Eu tenho mais um processo, eu aguardo ou... Foi, não? O senhor tem outro processo, né? Então, vamos dar preferência. São de 936. 936, pauta doutora Maristela. O 14 da pauta, doutora Maristela. Qual que é o número do 14. Pois é, o número do processo. É o 10.818. 10.818. 68 de 2015. Então, Hobbs. Passado que eu não imprimi ele aqui, mas está abrindo aqui. Abriu não, meu é porque hoje. escreveu agora. Ah, tá. 10.818, doutora Maristela, Arcibélia de Souza e estilo telemarketing consultoria. Tá. Eu acho que está abrindo aqui. Ah, abriu sim. É um Hobbs, né? Arcibélia de Souza, né? Isso. Originário interposto pela reclamante e do recurso adesivo interposto pela primeira reclamada. Estou dando provimento ao apelo da autora. Olha, engraçado. Doutor. Eu estou dando provimento, ficando mantida, não coloquei o que é, não.
Não, aqui consta que Vossa Excelência negou provimento ao apelo da autora. Ah, não, desculpe. Estou negando provimento ao apelo da autora, ficando a decisão mantida por seus próprios fundamentos. E dando provimento ao recurso adesivo da primeira reclamada para afastar a decretação de revelia que lhe foi imposta na sentença. Essa é a proposta de voto do eminente relator. O ilustre advogado tem a palavra. Eu aguardo eventual divergência. Foi não. Segundo votante, desembargador Rodrigo. De acordo, senhor. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. De acordo, esse caso lá de telemarketing, vale a pena, julgamos várias vezes, estou de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Eu agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom trabalho. Tem mais algum? Agora o 24 da pauta. Dessa pauta? Dessa mesma pauta, de 9h36, falará o doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo sindicato recorrente. 24 da pauta, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais e recorrido Antônio Xavier e outros. Doutora Maristela é a relatora. Bom, eu estou arguindo de ofício a deserção do recurso ordinário interposto pelo autor e não estou dele conhecendo. Doutora Maristela não está conhecendo o recurso do autor. O eminente advogado fala pelo autor, sindicato? Sim, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Dos julgadores, aqui a questão é singela. Eu até peço perdão a vossas excelências de falar de novo numa questão que é tão crucial. É uma cobrança de um tributo para fiscal. Doutor, só para orientar o pronunciamento de Vossa Senhoria, perfeito. É que, no caso, a eminente relatora não está conhecendo Exato, o recurso. Se o senhor quiser limitar a sustentação só nesse isso. Ponto, e depois, se essa preliminar for vencida, eu retorno a palavra a Vossa Senhoria. Exatamente isso. Então, aqui se cobra uma contribuição para fiscal, que é um tributo. E a CLT, ela expressamente diz que os sindicatos são obrigados a cobrar, porque, como vossas excelências sabem, a destinação desse tributo, criado lá em 43 para financiar o sistema sindical, ele é repartido entre os diversos entes representativos da classe, sendo que 20% vão hoje para a conta salário e emprego. É um tributo que parte dele é destinado aos cofres da União. E o artigo 606 expressamente diz que o sindicato, nesse mistério, porque não se trata de um direito, uma prerrogativa, é um dever. Porque se o líder sindical renuncia ao seu dever de cobrar, ele será responsabilizado na forma da lei penal, porque se trata de renúncia fiscal. Então, o sindicato não deve, como expressamente escrito na lei, ele não deve custas prévias, nem deve preparo recursal, porque ele está isento. O pagamento é diferido, ao final, pelo vencido. Vejam, vossas excelências, inclusive, que há no nosso saudoso e infelizmente já extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que detinha a competência para decidir essas questões até o advento da emenda constitucional 45, havia uma súmula, a súmula 3, que dizia exatamente o que a lei diz, que sindicatos, federações e confederações são partes legítimas para a cobrança da contribuição, só sendo isentos do pagamento de custas prévias e custas e despesas recursais. Razão pela qual rogo a vossas excelências que superem a preliminar proposta pela excelentíssima relatora, porque ela é contra a legem e que
atendam em seguida uma questão que também é preliminar da injusta extinção do feito sem julgamento do mérito na primeira instância. Pois não. A eminente relatora. Pois não, senhor presidente, eu queria acusar o recebimento do memorial, da visita do educado advogado que bem sustentou na tribuna, e eu já entendi da forma, no passado, da forma sustentada pelo ilustre advogado. Mas, fazendo a pesquisa e acompanhando as decisões do TST, eu passei a entender que, como entidade sindical em ação monitória, que é o caso dos autos, não é ação executiva, onde se executa uma certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não se beneficia da gratuidade da justiça a entidade sindical. Nesse caso, não se trata de ação executiva, de execução de um título executivo extrajudicial, mas de uma ação monitória, em que se discute se é ou não devido o débito. Então, nessas hipóteses, eu entendo que há necessidade, sim, de preparo do recurso. E como a entidade sindical não preparou o recurso, e seguindo a linha de recentes decisões do TST, eu estou mantendo a minha proposta e não conhecendo o apelo por deserção. Pois não. Uma questão de fato. Pois não, doutor. Quero apenas pontuar que, por lei, essa certidão de que fala a excelentíssima relatora foi extinta. Ela não existe. E a lei não mudou o artigo 606. Só isso. Obrigado. Pois não. Eminente relatora, quer acrescentar alguma coisa? Não, porque o caput do artigo ele é bem claro. Extinto ou não, fala que é só em ação executiva. Se ela foi extinta, então não cabe hipótese nenhuma. Pois não. Segundo votante, doutor Rodrigo. Presidente, aqui eu peço mesmo ao excelentíssimo desembargador relator para divergir do seu voto, tendo em vista que eu conheço, sim, do recurso interposto pelo sindicato autor. Afinal, na cobrança de contribuições previstas em lei, a entidade sindical goza dos privilégios da fazenda pública, ou seja, não precisa pagar custas ou realizar depósito para recorrer, nos termos do artigo 606, parágrafo 2º da CLT, peço vênia. Eu conhecia do recurso, conhecia do agravo de instrumento, dava-lhe provimento para mandar processar o RO, o recurso ordinário interposto pelo sindicato recorrente. Estabelecida a divergência, escolho o voto do terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, recebi, quando fui votar e analisar, vi a divergência, fiz também uma pesquisa, já apreciei isso e outras, mas não estava me lembrando do posicionamento. Verifiquei no TST e esse entendimento tem predominado. O TST resolveu dar uma interpretação literal 602, restringindo o benefício a casos de processamento de dívida ativa, né, do parágrafo 2º do 606. A relatora transcreve aqui 2 acordos recentes do TST nesse sentido, e me inspirei também no acórdão da 9ª turma, da lavra do juiz convocado Rodrigo Ribeiro Bueno, nessa mesma direção, de considerar deserto o recurso nessa situação. Então, diante desses elementos, a jurisprudência também fonte do direito, e por isso que estou entendendo da mesma forma, e sendo privilégio, deve ser interpretado estritamente. É assim que fez o TST. Estou de acordo com a relatora. Perdão. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, vencido o segundo votante. O resultado fica proclamado. Obrigado pela atenção. Bom dia, doutor. Muito bom dia. Só para informar, senhor presidente, ele estava provocando aqui, entre aspas, o colega. Eu falei, não, mas isso aqui eu fiquei vencido, adaptei o voto. Eu já votei assim. Só para não pensar que... Essa matéria foi fazendo justiça ao entendimento dele. Essa matéria foi muito discutida. Eu procurei, né? Aí deve ter pesquisado. A gente é mudando Posso mudar. E também é de 2011, Mas essa matéria foi muito discutida, mas, na verdade, como o doutor Sebastião falou, sendo privilégio, tem que ser interpretado de forma restrita, não tem outra forma. Está corretíssima. À luz do direito administrativo, está corretíssima a decisão do TST. Tem mais algum? Sim, é o 12 da pauta, doutora Maristela. 12 da pauta, doutora Maristela, é o ROPS 10681. Falará o doutor Eduardo Felipe Machado Silveira, pelos recorrentes. Passa por muitas turmas também. Presidente, foi juntado aos autos uma certidão de pena de uma das testemunhas ouvidas, da testemunha ouvida a rogo da reclamante, e eu estou convencida de que realmente a reclamada ela teve acesso a esse documento após a audiência,
porque essa testemunha que foi depor, ela não voltou a trabalhar e a reclamada ajuizou a ação de consignação em pagamento e, pesquisando o endereço, ela viu que ela tinha sido condenada com decisão transitada em julgado e, muito embora a penação não tenha sido por falso testemunho, mas por estelionato 171, como eu vou conhecer desse documento que foi juntado após o envio dos autos à secretaria, e a gente, infelizmente, não dá para acompanhar tudo que junta depois que você fez o voto, então eu vou conhecer do recurso e vou abrir vista para a parte contrária se manifestar. Então, eu vou retirar um processo de pauta por conta desse documento novo que eu vou conhecer. Então, Retirar de pauta que eu vou dar. Por decisão do eminente relatora, o processo 10.681 foi retirado de pauta para as providências que vão ser adotadas e o ilustre advogado vai ser intimado sobre qualquer outra alteração. Perfeito, excelências, bom dia. Bom dia, doutor. O resultado fica proclamado. Próximo. A gente não tem hábito de olhar depois, né? Ontem eu fui para fazer uma revisão e achei isso lá. Mas depois que eu tinha mandado o voto. Próximo, hora da sessão de 9h44. Sessão doutor Rodrigo, 9h44, processo número? Número 10. Processo número 10. Para o doutor Fernando César Teixeira pelo recorrente. HSBC Bank Brasil S.A. e Bárbara Carolina Viana Santos. Doutor Rodrigo, quando tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto. Aqui, pela ordem, senhor presidente, acho que esse é um caso que tem que suspender, né? Que tem questão do divisor, né? Qual a matéria? É o divisor, e aí não é IUJ, aí é, a não ser que a reclamante tenha... Deixa eu ver aqui, legitimidade, responsabilidade, enquadramento sindical. Renunciado expressamente, acho que não foi o caso. Né? É quanto ao divisor de 150? Doutor Rodrigo, esse caso aqui, divisor de 150 horas. Permite verificar também. Não está falando aqui. Tem que ser sobrestado. Eu teria que ver, eu não voto, mas pelo menos pelo voto que eu estou lendo aqui rapidamente, não lembro mais da aqui, situação. doutor Rodrigo, tem um trecho de Vossa Excelência aqui. Ó. Quanto ao divisor 150, o parágrafo 1º das cláusulas 8ª e 23ª dos bancários permite inferir que o sábado é também considerado repouso, razão pela qual incide o disposto na súmula 124.1 do TST. Exatamente. Então, é matéria que... O advogado é de qual parte? Reclamante. Se ele... muitos estão renunciando, porque a diferença da liquidação é mínima. Muitos estão renunciando a essa questão, aceitando aplicar o divisor 180. Se houver a renúncia em relação a essa matéria, o julgamento até pode prosseguir, mas se não, nós vamos ter que sobrestar. Como o ilustre advogado está presente. Se Vossa Excelência me permitir, em nome da reclamante, nós renunciamos a essa parte do recurso, prosseguiremos com o processo, curso normal. Então, vai constar da ata que o ilustre advogado da tribuna renunciou à aplicação do divisor de 150 horas. Procurador, né? Razão pela qual o eminente relator entendeu que deve ser dado provimento ao recurso do reclamado para aplicar o divisor de 180 horas e prosseguiu no julgamento. Então, doutor Rodrigo, por favor, pode anunciar a sua proposta de voto. Adequando, então, a sustentação oral que o senhor procurador do reclamante acabou de renunciar ao divisor 150, que era um dos itens do recurso do banco HSBC, é isso mesmo, né? HSBC Bank, era um dos itens do recurso dele, e exatamente essa questão do divisor 150 ou 180. Mas, no caso aqui, então, em conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário, exceto quanto ao tema honorários advocatícios, por ausência de interesse processual. E, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para determinar a aplicação do divisor 180. Divisor 180. Essa é a minha proposta de voto, então, agora depois da renúncia ao divisor 150. Como o ilustre procurador fala pela reclamante, o recurso é só do banco, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. O recurso é só do banco? O senhor aguarda primeiro voto divergente? Aguardo, excelência. Segundo voto, o desembargador Sebastião Geraldo. Estou de acordo.
Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, então proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. É o resultado que fica proclamado. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutor. E mais um? Sim, está presente para assistir a doutora Renata Fátima Veloso no processo 6. 6 dessa pauta? Sim, o ROPS 10.352. Meia dúzia dessa pauta. 6. Do doutor Rodrigo. Caroline de Souza Araújo. E outros. Ação processada pelo rito sumário. Doutor Rodrigo, quando tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto. Abrindo aqui, só um minutinho. Senhor presidente. Ah, não, abriu outro. Ah, não, tá. PSP, né? Ah, tá, abriu. PSP, intermediação de intenção. Senhor presidente, primeiramente eu acuso receber memorial no gabinete das empresas Renovar Comércio de Celular Limitado e da empresa Mundiale Serviços Limitado. Pedindo licença para ir diretamente à conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, porque próprios e tempestivos, exceto quanto ao tópico da inexistência quanto ao vínculo empregatício com a segunda reclamada, contido nos apelos da primeira e da terceira ré, pois não se pode arguir em nome próprio direito alheio. Não bastasse, não houve reconhecimento de vínculo de emprego entre a autora e a segunda reclamada, Telefônica do Brasil S.A., o que evidencia a falta de interesse recursal das recorrentes. No mérito, nego provimento ao apelo, provimento aos apelos, mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos, conforme a autorização contida no artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Essa é a minha proposta de voto, senhor. A ilustre advogada vai apenas assistir. O eminente relator está negando provimento, não é isso? Exatamente. Negando provimento. Segundo votante, o desembargador Sebastião Geraldo. Eu estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, eu também acuso o recebimento do memorial das reclamadas, eu também estou de acordo e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora.